Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e saúdo também a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Gostaria que toda a igreja orasse comigo pelo conforto daqueles que necessitam de oração, porque o maior conforto não é o físico, é o espiritual. Precisamos cuidar do nosso espírito. Meu Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós, porque somos pecadores, Senhor. Senhor, tende piedade, porque nós pecamos, nós somos fracos, somos frágeis, Senhor. Nós não sabemos respeitar a Tua palavra, o Teu amor, Senhor. Mas Tu, a cada instante, o Senhor nos prova o quanto o Senhor nos ama. Transforma a nossa vida, Senhor. Fazemos novas criaturas a cada dia, Senhor, para que possamos acordar, bendizer o Teu nome, Senhor, nos arrependermos das nossas falhas. Dá-nos o necessário, Senhor. Nada mais daquilo que nós precisamos. Mas que possamos também, Senhor, partilhar aquilo que nós temos. Porque se nós não conseguimos partilhar o nosso amor, o amor que recebemos de Ti, Senhor, nós não somos dignos de Ti. Seja conosco, Senhor, ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, Senhor, porque sem o perdão não há salvação. Senhor, perdoa-nos, cuida de cada um de nós, dá-nos entendimento, Senhor, nesse momento em que vamos falar mais uma vez da Sua palavra, porque muitas vezes ela foi falada aqui nesse dia, porque cada oportunidade é uma pregação, Senhor, é nisso que nós cremos. Mas é o Teu Santo Espírito que fala em nossos corações, porque é necessário que possamos entender o que o Teu Espírito fala, que nos ensina e nos guia no caminho que é Jesus. Seja conosco nessa noite, é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu tô triste hoje, porque perdi um irmão maravilhoso, né? Alguém que eu, ao longo da minha vida que eu conheci, eu não tenho nada assim para falar assim, ó, ele falhou ali, não, sempre uma pessoa muito boa. E quem teve a oportunidade de conhecer o irmão Luiz, grande levita do Senhor, ficou doente, ficou cego, mas a única coisa que mudou na vida dele foi somente a cegueira. Continuou louvando, bendizendo o Senhor, tendo palavras de sabedoria, de edificação. Era uma pessoa que era muito bom estar com ele. E o Senhor recolheu, porque é necessário, né? A vida aqui acaba, a vida aqui é para acabar. Mas é necessário que entendamos que precisamos crer no Senhor para que possamos ser salvos. Naquele dia, estarmos com o Senhor na glória. Irmãos, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a sagrada palavra: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque, aleluia, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Do mundo
por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa passagem ela é intrigante porque João era o apóstolo mais novo, e o apóstolo que, como ele mesmo diz no Evangelho, Jesus o amava muito, até por conta disso, porque tinha um coração puro, e se dedicava, estava sempre com Jesus, sempre aprendendo, e é isso que nós precisamos, estar sempre com Jesus, porque virão muitas coisas para nos desviar do caminho, para tentar nos tirar a salvação em Cristo Jesus. E os falsos profetas estão aqui, estão por aí, em vários lugares, na televisão, na internet, nas ruas, em várias denominações, fora de denominações, porque a palavra é clara, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que conhece, que lê, que ora, que medita, esse vai conhecer, porque você vai perceber que há alguma coisa errada. Quando você confere, você vai ali na palavra, você medita, você conversa com os irmãos, porque é necessário que a gente converse entre nós, para entendermos, opa, tem alguma coisa errada, porque uma coisa é certa, a gente vai errar até o último dia da nossa vida, porque às vezes a gente está aqui para buscar a santificação, não para sermos santos, porque santo só Jesus. Agora, é necessário que busquemos a santificação, porque sem santificação a gente não vai ver Deus, e a gente só vai ver Deus na glória, porque nem Moisés viu, embora ele quisesse, e Deus disse o quê? Se algum homem tentar me ver, vai morrer. Aí o que adianta você morrer sem a glória, só por curiosidade, só por fofoca, só para contar, para dizer, eu vi Deus e você não viu, porque é isso que a gente faz, né? Porque quando a gente tem muita coisa, a gente acha que precisa de mais coisas. A gente está vendo por aí, quantos pastores estão milionários. Aí quando Jesus disse para aquele jovem, o quê? Tu já cumpriu todos os mandamentos, você é bom, poxa, legal, agora sabe, faz uma coisa, vende o que você tem e dá aos pobres, siga-me. Não que Jesus quisesse que ele vendesse tudo, não. É a mesma coisa que foi feito com Abraão. Entrega teu filho, sacrifica. Opa, pode parar. Porque Deus já viu no teu coração que você, foi solícito, que você, deixou de fazer alguma coisa que você gosta para atender a alguém. Porque é muito difícil. A gente tem exemplos na palavra. O cara foi espancado por salteadores, a gente está vendo isso aí. O que está acontecendo? As pessoas pegam o celular e ficam filmando briga, morte, tragédia. Ninguém desaparta, ninguém liga para a polícia, ninguém socorre não, quer filmar. E o incrível, ainda não deixam as pessoas irem desapartar a briga, evitar o problema. Por quê? Porque a gente está interessado em outra coisa. A gente quer viralizar. Porque quando você deixa entrar dentro da igreja as tecnologias do mundo, você vai, é igual a água. A água está quente. Se você ficar botando um pouquinho de água fria, ela vai esfriando. E está acontecendo isso com a igreja. Porque a gente vem com um montão de frases feitas lá do mundo, impactar, estratégia, sem primeiro pesquisar o que é isso, de onde veio isso. É igual, está amarrado em nome de Jesus. Aí o que é amarrado? Aí você vai ver, é coisa de outra religião, que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com o caminho.
Mas como diz aqui no versículo 4, maior é o que está em nós do que está no mundo. Essa semana nós tivemos uma prova disso. A gente está tendo um problema sério lá na nossa rua, com animais que são sacrificados para outras religiões. Aí colocam lá perto da nossa casa aquele mau cheiro e aquela coisa toda. Aí eu estava ajeitando um negócio lá de uma lâmpada, aí mexi na parte dos fundos, aí desci, aí a Ivate foi lá para mexer em planta, que é da hora, uma planta, né, meu Deus do céu. Irmãos, por incrível que pareça, de repente estou assim, aí ela grita, ai, ai, aí eu, foi ela, socorro, o que foi ela? Uma cobra, aí eu, meu Deus, irmãos, um aparato, dá vontade de rir agora, mas era uma planta, pau d'alho, né? Pau d'água, um troço. Aí ela foi limpando a planta assim, de repente a cobra caiu assim. Ficou pendurada assim, ó. Aí, quando eu cheguei, aí eu, cadê a cobra? Era uma jararaca, troço marrom. Aí eu, tô olhando, não tô vendo nada. Aí eu peguei uma vassoura, isso não vai matar. Eu aí peguei uma barra lá de tipo de ferro, de alumínio. Aí ela, eu falei, calma, vou lá, vou matar. Aí eu olhei, cadê? Tem que ver. Aí o troço pendurado assim. Aí ela me disse, filhote, não, desse tamanho, assim. Mais ou menos assim. Aí, assim, da grossura desse dedo aqui. Ela pendurada, aí eu fui, bati, ela caiu, eu fui, assassino de cobra. Aí matei. Mas, a coisa, aí ela ficou, será que me mordeu, não sei o que, não sei o que. Aí eu entro em pânico, né, normal. Aí ela ficou gelada. Aí eu falei, cara, é incrível. Por quê? Eu cheguei ali e eu tenho uma coisa assim que eu fico pensando, não que a gente vá se colocar em risco, mas o Senhor Ele cuida. Porque a gente não estava ali com o intuito de provocar cobra nem nada, não. Ao contrário, ela estava cuidando da planta. Eu estava mexendo em outra coisa, eu subi, provavelmente a cobra estava me olhando. Esse cara é legal, hein? Esse moleque é bom. Sabe? Agora, não é, porque Paulo foi mordido e comigo, não. De repente, se ela me morde, eu não estava nem aqui. Porque a gente não tem soro por aqui. Não tem soro antiofídico por aqui. Você tem que ir para Petrópolis ou para Teresópolis. Mas o mais importante é você entender que o Senhor te dá livramento. Por quê? Porque você é bonito? Não. É porque Ele ama-nos. Porque Ele nos ama. Agora, o que você aprende com isso? A ter atenção. Porque o Senhor não vai ficar toda hora, vou impedir que a cobra te pegue, vou impedir que você... Não, você tem que andar reto no caminho certo, para que você possa se beneficiar dessas coisas. Mas é incrível, porque às vezes você fica imaginando, sabe, tem os irmãos ali fazendo as coisas dele, de outra religião, segundo dizem, fazem maldade, aquela coisa toda, mas a gente tem que orar por essas pessoas. Porque se a gente não orar, se você não perdoar, se você não liberar perdão, não adianta nada, você fica pior do que eles, porque você sabe fazer o certo. Eles ainda não aprenderam sobre o amor de Cristo, ainda estão presos nessa coisa, porque o mundo jaz no maligno, foi nos esclarecido isso, e a gente vê toda hora, quando você liga a televisão, tem alguém levando para algum lado, parece que está fazendo alguma coisa boa, mas quando você olha, aquele bem tem uma cobrança, você precisa fazer alguma coisa em troca daquilo, é igual os golpes que tem na internet. Às vezes a pessoa aparece, hoje eu estava vendo um vídeo que duas mulheres, assim, bem vestidas, tal, boa aparência, como se diz no mundo, aí passava assim, aí vinha a pessoa com volume na carteira, aí vinha com a maquininha assim, aí encostava, aí saía, aí o pessoal, cuidado com aproximação, pessoas que teoricamente você não desconfia, porque a gente colocou, a sociedade colocou que são as aparências.
se você está com boa aparência, entre aspas, ninguém questiona o teu caráter. E o crente, ele tem que ter caráter. E o caráter de quem? O caráter de Cristo. Porque se nós aprendermos com Jesus, vamos ter algo incrível, que está aqui, ó, no capítulo 5, no versículo 4, aqui. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a nossa fé é a única coisa que vai nos fazer vencer o mundo. Vencer. E quando que eu começo a vencer o mundo? Quando eu começo a me vencer. Porque quando eu penso que eu estou tranquilo, eu estou bem, eu vou tropeçar. No capítulo 7 de Romanos, é claro, aquilo que eu quero fazer de bem eu não consigo, mas o mal eu faço. Porque se alguém atravessa no meu caminho, me atrapalha em qualquer coisa, a primeira coisa que eu penso é... Aí, na maioria das vezes, você até reflete, fala assim, opa, calma, que isso? Mas é necessário que você faça essa reflexão. Porque se você chegar de noite e não botar o teu joelho no chão e começar a pedir, Senhor, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para contigo? Porque todas as vezes que eu ajo contra um irmão, e geralmente, na maioria das vezes, a gente age contra as pessoas que teoricamente estão mais vulneráveis do que a gente. E a gente vê muito isso por aí. É sempre o que poderia estar protegendo, é o que está pisando, é o que está explorando, é o que está enganando. E isso não é evangelho. Dentro da igreja, porque por incrível que pareça, a palavra, 90% da palavra é para quem está dentro da igreja, para quem está dentro da religião. Porque foi falado das coisas que viriam. Vai ser destruído esse templo, ninguém acreditou. E hoje, os templos estão sendo destruídos, porque o templo é nós, somos nós. Por isso que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, porque é o Espírito Santo. E isso ninguém pode tirar de você, é só você que se afasta dele, você que não o deixa, porque ele não vai agir sem a sua permissão, sem que você o deixe agir, porque a própria palavra diz que o profeta, ele é o quê? É o Senhor da profecia, ele não age, a profecia não vem nele, ele fala, não, isso é possessão demoníaca, porque quando você fala algo que você não quer falar, é possessão demoníaca, porque o Espírito Santo que ele vai soprar no teu coração são coisas que edificam, são coisas que vão fazer o bem para alguém. Porque você vê os exemplos que nós temos dentro da própria palavra. Passou levita, passou sacerdote e passou o samaritano. Por que o samaritano? Porque alguém que teoricamente tinha tudo para dar errado. Porque a palavra mesmo fala em João, no Evangelho, que Jesus veio para os seus e os seus não quiseram. Cumpriu-se a profecia. Então tudo que foi lá do Antigo Testamento, para nós hoje é só história, não é salvação, porque ninguém foi salvo através da lei. Nós seremos salvos através de Jesus, da graça. E a graça só é testificada através da fé. E ninguém vai ter a certeza que está salvo, que está com o bilhete na mão já, porque o bilhete só será entregue naquele dia e hora que ninguém sabe, dia e hora que ninguém sabe quando será. A gente ouve falar, sinal dos tempos, é mesmo, chegamos ao tempo das dores, está a todo momento, e isso desde que Jesus foi assunto ao céu, já começou de lá para cá. Então a gente fica assim, poxa, já se passaram 2000 anos, e só Deus sabe quantos anos vão passar mais, porque 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos, mas para nós não. É isso que nós temos que entender, que para mim e para você, o tempo é agora.
Eu tenho que me ajeitar agora. Eu tenho que corrigir as minhas atitudes. É agora. Eu tenho que confessar os meus pecados agora. Porque às vezes eu me preocupo mais com a conduta do outro do que a minha. Porque quando eu comento a conduta do outro sem estar com ele, eu estou sendo pior do que ele. Porque se teu irmão está desviando do caminho, você tem que chegar, calma, irmão, o caminho não é esse. Não é falar, vai mesmo, bem feito. E olha lá, também eu sabia que é muito isso, porque está nos faltando o entendimento do amor. Porque a palavra é clara, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E nós temos que estar aí com isso todos os dias. Porque a sociedade, ela não está preocupada com aquilo que nós somos, não, mas sim com aquilo que nós podemos dar para ela. Porque o reino de Deus é um reino onde você usufrui da riqueza que virá no céu. Aqui não. O reino da terra, eles tiram a riqueza daquilo que você tem, que aí você fica preso a essas coisas. Quando você fica preso a essas coisas, você abre mão da coisa mais importante, que é o reino de Deus. Está lá em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Aí quando você fica assim, eu busco o reino de Deus, mas o que é a justiça? O que é a justiça? É para você? Não, é para que você seja justo com o outro. Porque quando você começa a pensar no teu irmão, as coisas vão acontecer na tua vida aqui na terra, e mais importante do que isso, a tua fé vai aumentar e o Senhor certamente vai lhe recompensar, porque é aquilo que Paulo dizia, já está me guardada, reservada a coroa da glória. Aí para ele ter essa certeza, ele fez o quê? Ele abriu mão de muita coisa, porque Paulo era um homem rico, Paulo era um homem de status social, alguém com contexto, com conceito, que abriu mão de tudo, para se vangloriar de tomar chibatada, de naufrágio, de prisão, em nome de Jesus, em nome de pregar o evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o amor de Deus. Então a gente tem que entender isso, que eu preciso cuidar de mim, sim, claro, mas é necessário que eu cuide do outro, que eu me preocupe em levar e compreender, porque às vezes a nossa maior dificuldade é compreender a falta do outro, a dificuldade do outro. A gente sempre fica achando que, poxa, mas fulano, então, por quê? Porque eu me considero melhor, e a palavra diz que você precisa considerar os outros de melhores. Está aí a nossa dificuldade, quando Jesus diz, ama o teu inimigo, ama teu inimigo. Eu não, na primeira coisa, aí, fulano não presta, isso e aquilo, ladrão, é isso, é aquilo. Meu irmão, ama. Jesus amou, tomou chibatada, tomou até no último ato, o cara enfia uma lança. Alguém que já está ali morto, o cara enfia uma lança. Mas isso para ele não foi nada. Porque o mais importante foi obedecer o Pai, o plano de salvação que o Pai otorgou para ele. Tem coisa mais maravilhosa? Você saber que Deus confiou para você um plano de salvação, para que você possa levar para todos. Porque a nossa maior dificuldade é que a gente quer ver, a gente já quer plantar aqui e colher ali. Eu quero colher os frutos daquilo que eu estou plantando, e não é. Sabe, a própria árvore, ela jamais prova do fruto que ela dá. E a gente tem que ser assim, a gente tem que pensar assim. Poxa, eu preciso fazer, amar, fazer o bem sem olhar para quem. Porque quando você não olha para quem, é o que está em Mateus 25. Quando fizeste para um daqueles
pequeninos meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus olha para aquelas pessoas que estão jogadas ali, estão encarceradas, e chama de meus pequeninos irmãos. O que para nós é difícil, você perdoar alguém que cometeu um erro, porque a gente tem sempre as taxações, mesmo sabendo que dentro da palavra existem 5 mulheres, das quais muitas foram prostitutas, né, na genealogia de Jesus, mas a gente insiste ainda em questionar, em jogar manchar a honra das mulheres, como se isso nos trouxesse algum benefício. Não traz. Ao contrário, o que precisamos fazer? Confortar, levar sentimento, levar a palavra de consolo, de conforto, de edificação. Porque quando eu não levo a palavra de edificação, eu deixo de participar, eu deixo de fazer com que aquela obra ali cresça. Às vezes é necessário o quê? Dentro de uma obra, o servente, que é dos funcionários da obra, é o menor, mas é um dos mais importantes, porque o pedreiro não pode ficar fazendo a massa, carregando isso, não, ele precisa daquilo ali, e não existe obra sem massa pronta, sem concreto. Por isso que a gente precisa estar sempre atento, porque não importa, título não serve para nada, porque lá atrás na lei, a palavra vinha para aquelas pessoas que tinham status. Hoje o Senhor levanta aqueles que estão lá embaixo. Amém. Aqueles que estão lá embaixo. Por quê? Por isso que a gente sabe que todas as vezes que você bota o teu joelho no chão, o céu te ouve. Porque quando você põe o joelho no chão, o teu coração se expande. E o Senhor está ali para te ouvir. Clama, pede, Senhor, muda, transforma. Haja em mim para que eu possa ser bom para o meu irmão. Que eu possa perdoar o meu irmão. Que eu possa vencer. Porque como a batalha não é física, é espiritual, mas o que faz você perecer é o físico. Por isso que o Senhor precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e o espírito e a verdade só vão estar no seu corpo se o teu corpo estiver firmado na verdade, e a verdade é o Evangelho de Jesus, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade.